Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu estou fazendo um vídeo diferente. Eu recebi uma mensagem no Face com os 10 argumentos para nós sabermos qual é o Deus verdadeiro, né? Então eu não vou revelar aqui o nome do usuário, ele sabe quem é. Se ele quiser se manifestar, fique à vontade nos comentários. Mas eu achei interessante responder essas argumentações porque uma, que ele foi educado, não usou de nenhuma coerção. E ele apresentou os seus argumentos, eu gostaria de refutá-los. Eu resolvi fazer desse formato, que para mim é mais fácil gravar. Eu estou sem tempo para gravar, então nesse formato aqui é mais tranquilo. Eu estou usando aqui, para quem não conhece, esse aqui é o Google Drive. Então a única coisa que eu fiz foi pegar a mensagem dele e jogar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Então eu criei um arquivo aqui do Doc, eu não alterei nada na mensagem dele. Bom, vamos lá. Ele começa a mensagem assim, ó. Os critérios partem do princípio que não pode existir no mundo sequer duas religiões verdadeiras, que são diferentes e contraditórias. Bom, então ele parte do princípio que só existe uma verdadeira, né? Então, esse é o princípio que ele adota. Então, vamos lá. Primeiro, aí ele começa a argumentação dele dizendo o seguinte: para se saber qual Deus verdadeiro, é preciso verificar na história se esse Deus fez coisas que nenhum outro fez. E quem teria condições de escrever sobre esse Deus? Seus seguidores, claro. Os relatos de tais feitos não podem ser aventuras infantis, como se os relatos fossem sagas com o objetivo de entreter. Bom, aqui a gente já começa a destrinchar um pouco esses argumentos, que na verdade, os argumentos que ele levanta, eu já ouvi de muitas pessoas. Então, é claro que tudo isso se resume a defender o Deus judaico-cristão. Então, o Deus da Bíblia, o Deus que todo mundo aí já está acostumado. Por que essa afirmação não é uma afirmação que nós podemos levar a sério, né? Em primeiro lugar, todos os deuses eles seguem a mesma linha de raciocínio. Eles requerem exclusividade, eles querem adoração e submissão absoluta. Seus feitos, na grande maioria, estão baseados em coerção alheia, na imposição de suas ideologias e, acima de tudo, não existe evidência para sua comprovação. Então, o que o Deus judaico ele fez que nenhum outro fez? Nada. Se você ler a Bíblia, é basicamente violência, coerção, imposição através de sangue, sangue, sangue. Se você ler a Bíblia, você vai ver que é isso. Aqui eu também refuto isso aqui, ó, ele diz que quem teria condições de escrever sobre esse Deus? Bom, qualquer um poderia escrever sobre esse Deus. Não necessariamente o seu aqui ele diz aqui, né? Opa, deixa eu selecionar aqui. Aqui ele diz, obviamente você vai falar, os seguidores que deveriam escrever. Não necessariamente. Você pega, por exemplo, os historiadores contemporâneos de Jesus, eles escreveram sobre várias religiões, sobre várias outras crenças, entendeu? Então não necessariamente precisam ser os seus seguidores. E se você olhar para o Evangelho, né, para os Mateus, Marcos, João, Lucas, eles não foram escritos, exceto de João, pelas pessoas que dizem. Tanto é que o Evangelho diz, Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas. Então, foram pessoas posteriores que escreveram aquilo, né, bem depois, né? Então, não necessariamente tem a necessidade de ser seus seguidores. Aqui ele fala, os relatos de tais feitos não podem ser aventuras infantis, como se os relatos fossem sagas com o objetivo de entreter. Bom, até que eu concordo, mas eu acredito o seguinte, que na verdade os relatos, eles, ao invés disso, né, o que os relatos deveriam ter? Eles deveriam ter uma informação incontestável e totalmente anos-luz, né, já que é um Deus, a gente está falando de uma entidade sobrenatural, e trazendo uma explicação que não teria outra senão a sobrenatural. Então teria que ter um conteúdo ali que se falasse, nossa, realmente estava anos-luz na frente, né? Você pegar, por exemplo, um livro e lá falar da internet, falar da tecnologia, falar dos avanços de forma específica e clara, entendeu? Nada subjetivo, pelo contrário, objetivo. Mas não é isso que acontece, né? O que nós vemos é histórias bárbaras recheadas de sangue, ódio e preconceito. Esse primeiro argumento aqui você pode facilmente refutar, então não dá para você tirar em cima disso um Deus verdadeiro, visto que todos basicamente são da mesma forma. A segunda parte ele diz o seguinte, ó, esse Deus precisa ser único, monoteísmo, ou seja, o politeísmo nananã, é falso, pois os deuses do politeísmo brigam entre si. Aí que está falando aqui, ó, veja o politeísmo grego, tananã, e uns são tidos como os mais importantes que outros, tananã.
O monoteísmo vai contra o senso comum dos homens, pois toda a humanidade pendeu para o politeísmo. Como todos não podem estar certos, isso valida o monoteísmo. Aqui ele diz, né, que só o monoteísmo que deve ser o verdadeiro. Não necessariamente. Da mesma forma que você não pode comprovar a existência de nenhum dos dois, você não tem evidências nenhuma, nem para um nem para outro, logo, os dois podem sim ser meras ilusões. E tem mais, né? Usar só porque o politeísmo tem deuses que brigam entre si, isso faz com que ele não seja verdadeiro, isso também não é argumento, né? Visto que você não consegue provar nem a existência de dois deuses brigando, nem a existência de um deus quietinho sentado num trono. Então é a mesma coisa. Se você tem 10 deuses ou um, os dois partem do mesmo princípio. Você não tem nenhuma evidência de que exista esse Deus. Não tem lá foto, vídeo, ele não aparece, ele não se manifesta. Se você colocar as evidências do monoteísmo e as evidências do politeísmo, você vai ver que os dois são iguais. Não há diferença nenhuma. Aqui você está sendo arbitrário, né? Só porque eles não se dão bem, então eles não existem. Como o Deus da Bíblia, ele é bonzinho, né? Hipoteticamente, ele não briga, então ele é verdadeiro. Quer dizer, isso não é argumento. Isso é uma tentativa de querer justificar o injustificável. Aqui ele diz assim que o monoteísmo vai contra o senso comum dos homens, né? Porque todo mundo seguiu o politeísmo, logo o monoteísmo é correto, já que todo mundo seguiu o caminho que ele não considera correto, né? Então, aqui ele diz que toda a humanidade pendeu para o politeísmo, né? Então, isso não é verdade. Nós temos, por exemplo, na época do Egito, no reinado de Akhenaton, ele introduziu o monoteísmo. Então não é bem assim. E no hinduísmo também. No hinduísmo se fala, mas os caras são politeístas e tal. Mas na visão hindu, eles acreditam que existe um Deus só e aqueles outros vários deuses são manifestações do mesmo Deus. Então, seria da mesma forma que Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? No cristianismo. Então, é o famoso 3 em 1, né? Os três são um e um é três. Não sei, até hoje eu não consigo entender como é que eles acreditam que são três deuses e esses três são um, né? O mistério da Santíssima Trindade. É a mesma coisa no hinduísmo. Uma outra coisa que eu queria comentar é essa frase que ele diz aqui, ó. No monoteísmo, esse Deus está de acordo consigo mesmo e reina de forma absoluta. Bom, esse papinho de que Deus está de acordo consigo mesmo é altamente duvidável, né? A gente vê na Bíblia, por exemplo, Deus se arrependendo do defeito do dilúvio. Uma hora ele condena as pessoas que cometem assassinato, ele dá lá os 10 mandamentos de não matar, e de repente Davi, que é o seu pupilo lá, né? Davi, que é segundo o coração de Deus, Deus não faz nada, ele mata lá 200 filisteus, corta o pipizinho deles lá. Davi faz um monte de atrocidades e nem por isso Deus condena ele. Então, quer dizer, esse estar de acordo consigo mesmo é altamente questionável, né? Você vê Deus tendo comportamentos dúbios, uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. Esse papinho de acordo consigo mesmo, você tem que ler mais a Bíblia, porque isso não é verdade. Esse Deus é um Deus que é pregado entre as nações como único, pois os seus seguidores do verdadeiro Deus iriam fazer isso dada a importância que os outros conheçam o Deus certo. Ou seja, como saber se um Deus é verdadeiro? Se todo mundo faz proselitismo, todo mundo tenta enfiar ele goela abaixo, isso faz dele um Deus verdadeiro? Errado. O fato das pessoas fazerem proselitismo não justifica nada, são simplesmente pessoas fanáticas, pessoas que acreditam estarem certas e elas querem impor aquilo para os outros, né? E na grande maioria são pessoas que não leram a Bíblia inteira, são pessoas que não se aprofundaram no estudo, que simplesmente elas se contentam com a superficialidade e com isso elas acham que têm obrigação de passar isso adiante. Então, proselitismo existe em várias religiões, não só no cristianismo. Então, isso não é novidade, não. Aí aqui ele prossegue, né? Esse Deus exige adoração exclusiva, pois não toleraria que as pessoas adorassem um Deus falso e inexistente. Bom, aí vem a pergunta, né? Qual que é o propósito de você ficar bajulando Deus? Qual o propósito de você ficar lá adorando Ele, de ficar... Ah, Senhor, glória, você é lindo, maravilhoso. Qual o propósito disso? Se não, o único de massagear o seu ego mais do que inflado, né? Então, se ele é todo poderoso, isso é totalmente desnecessário e inútil, né? Pra que ficar lá adorando ele? Ó, Senhor, pra que isso? Isso é totalmente estúpido no meu ponto de vista. Ele não precisa disso, entendeu? Isso aqui é uma justificativa para mandar você pro inferno e ficar eternamente sofrendo. Só porque você chama de pai a outra pessoa, isso é motivo para te matar, estrupar, estrangular, jogar no inferno e acabou. Então,
Isso aqui é uma tentativa de justificar as atrocidades, né? Embora eu até ache lógico, né? Nenhum pai aceitar que outro filho realmente. Até o fato de aceitar é uma coisa. Agora, condenar o indivíduo, você dizer para ele que você tem que ir pro inferno, tem que sofrer por causa disso, aí já é forçar um pouco a barra, né? Aí ele vem falar, com isso vamos afirmar que o relativismo religioso é falso, afirmar que... Tananana. Ou seja, isso aqui é aquele velho papo, né? Então, você tem que acreditar nesse Deus. Se você não fizer, tudo isso isso aqui se resume a ir para o inferno. Vamos para o quarto motivo. Esse Deus não pode ser um Deus esquecido, que deixou de ser adorado, como os deuses egípcios, por exemplo. Bom, isso aqui já começa com... Tem uma coisinha errada aqui, ó. Os deuses egípcios não deixaram de ser adorados. Eu já frequentei, já no tempo que eu era cristão, eu já fui num templo Rosa Cruz, que é conhecido como Amorque. É uma derivação da maçonaria. Eu fui fazer uma visita um dia e tal. E se você um dia tiver a oportunidade de conhecer sobre os Rosa Cruzes, você vai ver que no templo deles lá existem inúmeras referências aos egípcios, né? Aí tem lá, eles têm toda aquela adoração a Akhenaton, que é o deus que introduziu o monoteísmo. Aí tem toda essa parafernália egípcia. Então, quer dizer, eles não são esquecidos, né? Os deuses egípcios não foram esquecidos. Existem pessoas até hoje que ainda prestam as suas devidas orações, né, a Amon-Ra, esses deuses aí. Aqui você diz, pois o Deus verdadeiro deixaria as marcas inesquecíveis na humanidade. Bom, quais marcas o Deus bíblico deixou? Um livro cheio de sangue, cheio de violência. Livros assim tem um monte, se você vê na cultura hindu, se você vê em outros escritos, né, você vê que não difere em nada, a Bíblia não se difere em nada de outros livros religiosos que existem aos montes. Usar a argumentação de que o livro, a Bíblia, é a grande marca, eu acho tremendamente uma estupidez. Mesmo porque apenas um terço da população mundial, de acordo com as pesquisas, é cristão, ou seja, 2/3 já tem vaga garantida no inferno. Então, quais marcas seriam, né? Essas marcas que você diz aí, que marca que o Deus verdadeiro deixou? Nenhuma. As pessoas morrem de câncer, morrem de doença, pessoas religiosas têm os mesmos problemas que as pessoas que não são religiosas. Eu já mostrei em vários vídeos meus que orações não funcionam. Então, onde é que está essa marca inesquecível na humanidade? Não existe, né? Eu acredito que é tudo questão de período, né? Houve o período dos deuses egípcios, que todo mundo adorava ele. Depois teve o período dos gregos. Aí no período do Império Romano havia aquela saladaiada de deuses. Depois foi introduzido, né, o deus judaico-cristão misturado com os deuses pagãos, né? Nós vemos aí, por exemplo, a adoração a Maria aí, que nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V de Mitra, né? Adoração a Mitra. Então, se você parar para pensar, é tudo questão de momentos e épocas, né? Daqui, sei lá, 3, 4 mil anos, provavelmente eles vão inventar algum outro deus, uma outra coisa e assim por diante. Essas marcas que você diz aqui, 2/3 da população ainda não enxergou, né? Ou tá vendo outra marca, né? Porque tudo isso aqui é para justificar o Deus bíblico, né? Então, as palavras desse Deus comparadas com a do outro devem revelar profundo amor pelo ser humano. Bom, se for usar isso aqui, se você for usar isso aqui como argumento para provar que o Deus bíblico é o verdadeiro, sinto muito, mas você vai ter que tirar o seu cavalinho da chuva, porque isso aqui é até uma aberração. Você falar que a Bíblia, né, o Deus judaico-cristão, ele revela profundo amor. Então, eu acho até uma falta de honestidade, né, você quer dizer que o Deus bíblico, ele promove amor. É só você ver aqui, ó, a Bíblia relata mais de 2,5 milhões de mortes em nome de Deus. Está aqui, ó, no blog do Paulo Pés. Você pode pesquisar em outras fontes também. Então aqui está a lista, né, ó, de assassinatos em nome de Deus ou feitos diretamente por Deus. Então, você falar que as palavras desse Deus devem revelar profundo amor pelo ser humano, é complicado você tentar enfiar amor num Deus que mata 2,5 milhões de pessoas, né? Não faz sentido, né? Fora que a lógica desse Deus é totalmente irracional. Acompanhe comigo, ó. Ó, Deus, ele coloca
a árvore do mal. Aí logo, depois de colocar a árvore do mal, vem o pecado. Olha só que sem noção. Depois do pecado vem as desgraças e todas aquelas doenças aiadas lá, taraná. Deus coloca a árvore do mal, vem o pecado, depois vem as desgraças. Aí, para resolver isso, ele manda seu filho, ele manda Jesus, para corrigir a cagada que ele mesmo fez e para se redimir, né, para ele poder se auto-perdoar de algo que ele mesmo criou. Então, Jesus vem, morre e para que nós podemos ser perdoados. Olha só que coisa mais sem sentido, né? Deus cria toda essa bagunça e depois para ele mesmo, né? Ele envia o seu próprio filho para perdoar de si mesmo. Então não faz sentido isso, né? Depois você vem falar que é amor, sinto muito, não dá, né? Não dá pra engolir isso. Fora que a Bíblia é recheada de violência, ódio, é só você ler lá. Não vou nem me ater. Tem meus vídeos aí também, fique à vontade, tem um monte de vídeo. Para terminar esse quinto argumento, que para mim é o mais fraco de todos, eu acho que você não leu esse e-book, Deus é puro ódio, né? Então eu vou deixar o link aí, aqui está explicando exatamente o que eu já venho falando, né? Então são quantas páginas isso aqui, ó? São trocentas páginas aqui, ó. Tá no script, é gratuito, então aconselho que você leia aqui. Então acho difícil depois de ler esse e-book você tentar ainda querer defender esse profundo amor, né? Então um profundo amor que é igual a 2,5 milhões de mortes. Bom, vamos continuar aqui, vai. Vamos para o sexto argumento. Esse Deus não é representado por imagens, pois imagens seriam limitadas, blá 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 blá, que é transcendente, tá, tudo bem. Portanto, nenhuma imagem, com muito menos de algo que exista na Terra, tá, 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 tá. É a tendência do ser humano querer algo palpável e representar isso com algo que eu conheço. Esse sexto argumento é o argumento evangélico, né, para tentar justificar que fazer imagem é errado, tal, mas também não prova nada, né? Porque o fato de ter imagem ou não ter imagem não fornece nenhuma evidência palpável, nenhuma evidência assim que você possa mensurar, ó, realmente esse Deus é verdadeiro. Então, só pelo fato dele não ter imagem, isso não justifica nada, entendeu? Pelo contrário, transforma esse Deus numa ideia, simplesmente em algo que você acredita, né? Então, esse argumento eu acho vazio e ao invés de ter imagens ou não ter imagens, poderia até ter imagem, mas algo assim que fosse humanamente impossível de fazer, entendeu? Por exemplo, uma escultura na Lua ou um planeta esculpido de forma totalmente inexplicável. Talvez isso poderia até dar um indício que Deus existe, não sei. Algo totalmente além do nosso conhecimento. Não sei, talvez. Eu acho que esse negócio de imagem, não tem imagem, não prova nada, né? A imagem por si só não fala bosta nenhuma. E o fato de não ter imagem também não prova nada, né? A evidência mesmo da existência a gente fica a ver navios, né? Bom, vamos para a sétimo argumento. Esse Deus tem atitudes singulares em relação ao padrão de conduta e pensamentos humanos. Olha, aqui entra no mesmo argumento do quinto lá. Então, eu não sei que atitudes singulares você está querendo dizer, porque o Deus da Bíblia não é. O Deus da Bíblia, ele é genocida, ele é assassino, ele é contraditório, ele mata pessoas, ele defende assassinos. Então, eu não sei que atitude singular que é, a não ser de um carrasco psicopata. Se for usar isso com relação à Bíblia, você infelizmente não leu a Bíblia e não assistiu meus vídeos, né? Mais uma vez, eu vou recomendar outros livros para que você pense a respeito dessa questão de atitudes singulares em relação ao padrão de conduta e pensamentos humanos. Aqui dá a entender que Deus tem um comportamento elevado, algo realmente sublime, louvável e por assim por diante. Se você for querer usar isso para a Bíblia, é outra piada, né? Eu recomendo você ler Deus, Assassino de Crianças. Aqui ele explica exatamente todas aquelas absurdos, né? Coisas que realmente são desprezíveis. Também temos Rei Davi, o assassino protegido da Bíblia. Aqui mostra o comportamento de Deus. E a imoralidade sexual é bíblica. Então tá aqui outro livro. E eu acredito que se você ler esses e-books aí, dificilmente você vai querer defender o Deus bíblico como tendo atitudes singulares, né? Então, a não ser que você seja favorável a genocídio, assassinato, preconceito. Deus deixa bem claro a sua posição com relação a quem é deficiente físico, a homossexuais e por aí vai.
Então eu não vejo nenhuma atitude singular, nossa, um padrão superior aos pensamentos humanos. Qualquer pessoa decente, no meu ponto de vista, é superior ao Deus bíblico, entendeu? Mesmo porque só pelo fato de você não concordar comigo, eu não vou querer te condenar à tortura eterna. Só isso já aniquila todo esse argumento falho aqui. Bom, vamos dar continuidade. O oitavo não dá pra nem falar, né? Esse Deus fez e faz algo em prol do ser humano. Olha, sinceramente, só tem uma maneira de você encarar isso, né? A única coisa que o Deus bíblico fez em prol do ser humano foi gerar ódio, preconceito, preconceito. Agora sim. Ódio, preconceito, que mais que o Deus bíblico gerou? Perseguição aos homossexuais, ignorância, né? Ignorância é algo clássico, né? Porque, ódio também vou arrumar aqui, tom. Porque muitas e muitas igrejas cristãs, ditas cristãs, católicas, proíbem os seus membros, né? Eu já fiz até um vídeo a respeito disso. Depois entra lá e veja, né? Igreja evangélica e suas doutrinas bizarras. Pregando a ignorância, a pessoa não pode assistir TV, não pode ler jornal, não pode fazer nada, entendeu? Então ela se prende naquele mundinho lá e acha que aquilo está certo. Então, eu não vejo nada de útil que esse Deus fez em prol do ser humano, visto que se você está doente, você vai depender da ciência para ser curado. Se você quer algo na sua vida, você vai ter que trabalhar, se esforçar e acabou. Se você ficar orando, pedindo, nada vai acontecer. Eu já provei isso nos meus vídeos, né? Que a oração não funciona, mas as pessoas insistem, né? Então, usar esse argumento que esse Deus, o Deus verdadeiro faz algo, não faz bosta nenhuma. Sinto muito em dizer isso, mas eu não vejo nenhuma vantagem, né? Nosso país tem 70% de pessoas religiosas, cristãs, e fora o Brasil existem outros países também que são religiosos, e nem por isso Deus faz algo em prol, né, do nosso país, né? Acho que o mínimo que ele poderia fazer é pelo menos dar uma ajudinha ali no Congresso, né, no Senado, né, fazer com que todos, através do milagre, fossem honestos, né? Então nem isso acontece. Eu nem vou entrar em mérito aqui de números, de notícias, eu não vou entrar em mérito nem nada disso. Porque qualquer pessoa aí que acompanha os jornais sabem a situação que está o nosso país, né? A posição que nós estamos no NDH. Então esse argumento aqui, para justificar o Deus verdadeiro, simplesmente é uma piada. Bom, vamos pro nono, né? Esse Deus criou todos os seres humanos com igual dignidade, sem diferenças entre elas. Parou! Vamos parar aqui. Opa, já vamos. Ai. Isso aqui já é uma mentira. Já começa o argumento uma mentira. Mentira, mas uma mentira deslavada. Ué, mas por que, Sala? Puta que pariu. Como que você pode dizer que as pessoas nascem com igual dignidade se existem pessoas que nascem ricas, pessoas que nascem pobres? Que se Deus criou todos os seres com igual dignidade, onde é que está a dignidade dessa criança que a mãe jogou no lixo lá na Praia Grande? Lá? Onde é que está a dignidade dela? Tá aqui, ó. Você é só procurar no Google aí você acha. Pessoas nascem rica, pobre, tem criança que é jogada no lixo, tem criança que é jogada no rio, tem criança que nasce e passa fome a vida inteira. Então, onde é que está essa igual dignidade, né? Sem diferença? Lógico que existe diferença. Existe sim. Tem criança que nasce no meio da merda e tem criança que nasce num palácio, Você pega, por exemplo, o filho do Eike Batista, você pega o filho desses árabes bilionários, então vai falar que Deus cria todos os seres sem nenhuma distinção? Isso é mentira. Fora uma outra coisa que é outra mentira. E as crianças que nascem com doenças, as crianças que nascem surdas, mudas, as crianças que nascem com membros amputados, as crianças que nascem com deficiência das mais diversas, né? Eu não sou especialista na área, mas se você ainda afirma um negócio desse, eu aconselho você conversar com um médico, conversar com um farmacêutico, com quem trabalha no hospital e perguntar como é que é essa questão da nascença, né? Como é que é? Se todas as crianças nascem bonitinhas, tranquilinhas, né? Faz isso, experimenta perguntar para quem já está ali 10, 15 anos trabalhando nessa área. Pergunta para ele se todas as crianças que nascem, elas nascem com igual dignidade, sem nenhuma diferença. Mentira, isso aí é uma piada. Isso não faz nenhum sentido.
Em religiões como o hinduísmo existe um sistema de casta, na qual a sociedade está dividida em 5 categorias. Bom, tudo bem, aí tem lá as pessoas mais evoluídas, tal, isso eu já sei. A última categoria são os pares, que nasceram da poeira dos pés de Brahma. Na Bíblia, Deus faz o homem à sua imagem. Só na Bíblia Deus faz a imagem, que na realidade isso não quer dizer bosta nenhuma. A realidade, dependendo da sua condição social, você nasce com certos privilégios. Dependendo da condição social dos seus pais, você tá fudido. Ai, Sala, você tá pegando muito pesado. É a realidade. Não adianta você ficar se enganando. Não adianta você falar assim, ai, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu não vou ficar apelando aqui, pegando imagens de crianças todas deformadas. Eu acho que todo mundo aqui já viu no Facebook aquelas imagens que todo mundo não gosta de ver. Aquelas imagens que são fortes. Você defender que Deus fez todo mundo igual, com dignidade, blá blá blá, na sua casa, tudo tranquilinho, né? Você tendo uma vida estável, você tendo condições de se alimentar, de comprar roupas, de ir no shopping, é fácil. Agora, vai falar isso em países emergentes, em países que estão realmente, nem tanto países, né? Aqui no nosso Brasil mesmo, as crianças em São Paulo, no Rio, vai falar em Nordeste. Não é só no Nordeste, não. No país inteiro tem crianças que nascem em condições totalmente desfavoráveis. Criança que não é bem alimentada e tem problema de deficiência mental e por aí vai. E ainda mesmo assim você quer justificar que na Bíblia Deus fez o homem à sua imagem. Isso é uma piada. Isso aqui é totalmente ridículo. E por último, né, para terminar, esse vídeo vai estar longo pra caramba, mas não tem problema. A religião barra Deus verdadeiro deve vir dos primórdios da humanidade, não de uma época recente. Bom, se a gente for usar esse argumento como verdadeiro, então a religião mais antiga, que veio dos primórdios, são os sumérios. Tanto é que a Bíblia é uma cópia dos sumérios, né? Nós temos que vir lá desse povo. Sinceramente, isso aqui é totalmente algo arbitrário, né? Eu acho que o Deus verdadeiro, seja lá se ele realmente existir, ele não deve ter vindo nem de primórdio nem de recente. Ele deve constantemente provar a sua existência através de evidências. Pronto, é simples, não precisa de nada disso, é só dar evidências, pronto. Se você parar a pensar, olha só quantas religiões nós temos, olha quantos segmentos cristãos, cada um falando uma coisa. O Testemunho de Jeová não quer fazer transfusão de sangue, porque é errado, é pecado. Tem outros segmentos religiosos que não pode assistir TV. Tem outros segmentos que você não pode, a mulherada não pode raspar a perna, porque isso aí é coisa do capeta. Assistir novela, então, nem se fale, né? Tá certo que novela só tem lixo, né? Mas se assistiu, pronto, já tá errado. Então cada um fala uma coisa. Tem pessoas que acreditam que Jesus realmente foi só um espírito, outros acreditam que ele realmente morreu na cruz. Cada um fala uma coisa, cada um inventa de acordo com suas conveniências, né? Então, para terminar esse último argumento aí, de que tem que vir dos primórdios, esse agnóstico, né, o A.J. Jacobs, ele ficou 1 ano seguindo a Bíblia à risca, e a conclusão que ele chegou é que é totalmente impossível de você seguir, impossível de você dar prosseguimento a isso. Bom, se realmente existisse um Deus verdadeiro, o mínimo que ele teria ter feito é se manifestado por esse cara, e com certeza esse cara iria trazer bilhões de pessoas para o cristianismo, visto que ele tentou seguir à risca. Então aí entra aquela coisa, mas ele não estava de coração, blá 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 blá. Para concluir esse vídeo, eu quero só deixar bem claro que todos os argumentos apresentados aqui são argumentos que fogem da realidade, são argumentos que tentam dar aquela deslizada, né, na questão da Bíblia, e nenhum deles aponta evidências, nenhum deles demonstram na realidade, né, não no plano fantasioso dos livros, a existência de um Deus, entendeu? Quando você olha para a realidade ela é cruel, a realidade ela não é nem um pouco agradável. Eu confesso que eu também não gosto da realidade, mas eu não posso fugir dela. A realidade é que se você não se cuidar, você morre. Pessoas religiosas morrem na mesma proporção que pessoas não religiosas. Orações não funcionam. Se você quer algo, você tem que levantar cedo e trabalhar, colocar a mão na massa. Exceto se você for político, né, e não precisa trabalhar tanto assim. Mas enfim, eu entendo perfeitamente que as pessoas que querem argumentar com isso, elas têm essa necessidade de se sentir protegida, de se sentir totalmente abençoadas de certa forma por uma entidade que elas nunca viram, nunca ouviram, e a única fonte de informação que elas têm é um livro, né? Então
Eu entendo perfeitamente isso. Mas eu não posso ficar quieto, né? E no final da mensagem ele diz assim, ó. Olha só que contraditório, né? Deus só considera a descrença como algo errado no momento em que eu receber a mensagem do Evangelho e assim ignorar. Então, olha que interessante, ó. Deus nunca vai condenar alguém por algo que ele não saiba, mas sim por algo que ele sabia que era o certo e negligenciou. Se você parar para pensar, não é muito mais fácil tacar fogo em todas as Bíblias, ninguém saberia nada de Deus, pronto, ninguém vai condenado, todo mundo vai para o céu. Olha só que beleza, entendeu? Não precisa ficar fazendo proselitismo. Então, se a pessoa ela não ficou sabendo da Bíblia, não ficou sabendo de nada, e morreu, logo ela não vai poder ser condenada, afinal de contas ela não sabia nada, entendeu? Ela fez as suas cagadas, fez coisa errada, fez, mas ela não sabia de nada, então ela vai para o céu. Se você for levar em consideração esse argumento. Então, o proselitismo não é vantajoso, né? Porque você vai falar para ele como é que é a coisa, a pessoa vai ficar sabendo, aí ela corre o risco de ir para o inferno. Sendo que se você não falar nada, ela não corre risco nenhum. Afinal, ela está lá na ignorância, né? Então, isso aqui é outra falácia, né? Tudo para colocar o medo da condenação eterna, sempre. Não se esqueçam disso, pessoal. Sempre para colocar medo em você, para que você aceite através da coerção, através da imposição. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo ficou muito longo. Eu espero aí ter esclarecido para vocês. Pretendo fazer mais vídeos como esse para responder as questões que o pessoal levanta aí. Um abraço a todos e até a próxima.